Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e nesse vídeo eu vou trazer um tema bem legal para vocês, que eu sei que vocês gostam muito, porque eu já gravei no passado, que é quanto você precisa investir para ter R$ 10.000 de renda passiva todos os meses. Aquela renda que você não precisa trabalhar por ela, né? Uma renda que cai no seu bolso sozinha, simplesmente pelo fato de você ter dinheiro investido no mercado financeiro. Então hoje a gente vai ver quanto a gente precisa investir em diversas classes de ativos para conseguir 10 mil por mês em renda passiva. No ano passado eu fiz um vídeo muito parecido com esse, né? Falando quanto você precisava para ter 10 mil de renda passiva, mas o que aconteceu é que do ano passado para cá ficou mais fácil, porque as taxas de juros subiram, a bolsa caiu, tudo aconteceu e ficou mais simples de você conseguir fazer esse tipo de renda passiva agora, porque as ações estão mais baratas, os fundos imobiliários estão mais baratos e os títulos públicos estão pagando mais caro e também as calls aqui que a gente vai olhar, né, na parte de venda de opções, também estão com um prêmio muito bom. Então, se você não viu esse vídeo que eu gravei no ano passado, eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, se você quiser ver como é que era no ano passado e como é agora, uma comparação interessante. Você vai ver que agora você precisa de muito menos dinheiro para poder fazer a sua renda passiva. Isso quer dizer, como eu venho dizendo reiteradamente nos últimos vídeos que eu tenho feito aqui, que essa época que a gente está agora é uma época muito boa de investir no mercado financeiro, porque os juros estão altos, então praticamente qualquer instrumento que você utilizar lá vai dar bom, né? Vai dar certo, você vai conseguir uma boa remuneração do seu dinheiro, muito provavelmente. Lógico, se você escolher bons ativos, bons investimentos, né? Não adianta comprar porcaria também só porque o juro tá alto. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendo e venda de opções como formas de renda para você fazer essa sua renda passiva. Então vão ser essas 4 formas. Bom, aí eu não vou fazer enrolação nesse vídeo, então aperta o like aqui embaixo e vamos direto para a primeira forma, que é o Tesouro Selic, né? Que é um título mais seguro que você vai encontrar aqui no Brasil, é um título garantido pelo Tesouro Nacional, então para dar problema realmente o país tem que estar numa situação assim muito lastimável, né? E provavelmente os outros investimentos nacionais também não vão estar muito bem caso você sofra um calote lá no Tesouro. Então é um título muito seguro e que está com uma remuneração muito boa ultimamente, né? A Selic está em 13,75% ao ano, é um nível bem alto comparado com o nosso passado recente, não tão alto assim comparado com o nosso histórico de Brasil, né? Mas é uma remuneração muito interessante se você está procurando segurança e renda passiva. O que é importante desse título aqui? Ele não gera renda, no sentido de que ele não te paga rendimentos mensalmente, tá? Então, para fazer renda com esse título, o que você teria que fazer era investir o dinheiro lá, e à medida que ele for valorizando, você vai vendendo um pedacinho do título e botando esse dinheiro no seu bolso, usando como renda aí no mês a mês. Essa abordagem é um pouco problemática, porque você vai ter que considerar impostos, né? E os primeiros meses que você for fazer essas vendas, os impostos são bem altos, especialmente o primeiro mês, que tem lá um IOF, tem uma série de impostos lá que desincentivam muito você a vender no primeiro mês, tá? Mas a partir do primeiro mês você vai seguir aquela tabelinha regressiva do imposto de renda. Então, os primeiros meses você vai pagar um pouquinho mais e a partir de 2 anos você vai pagar o mínimo, se eu não me engano é 15%. O Tesouro Selic, ele é bem estável, uma vez que a taxa está fixada lá, você sabe exatamente quanto ele vai render, né, com pouquíssima variação ali no mês a mês. Mas tem uma coisa a considerar, a taxa Selic pode mudar, e se a taxa Selic mudar, o seu rendimento vai mudar também, tá? Porque ele é um título pós-fixado, então ele vai seguir essa taxa. Então tem que tomar muito cuidado e não pode fazer tudo através desse título, né? Você tem que diversificar ali a sua carteira com outros instrumentos geradores de renda também, porque senão, se a Selic cair, você vai acabar ficando na mão e tendo uma diminuição de renda. A gente não quer que isso aconteça, tá bom? Mas olhando para a Selic hoje, que está 13,75, eu fiz a continha aqui e para ter 10 mil reais por mês, você precisaria de R$872.727 investido no título Tesouro Selic, e aí você teria 10 mil reais por mês de maneira bruta, tá? Não considerei impostos aqui, porque como eu falei, cada mês seria diferente o imposto por causa da tabela regressiva do imposto de renda. Já dá para ver que não é um capital tão grande assim quanto era no ano passado, e nem de perto um capital tão grande quanto era quando a Selic estava 2%. Então ficou muito mais fácil, desde que a Selic saiu de 2% até agora, para você conseguir ter essa renda passiva. Bom, e aí o nosso querido editor vai fazendo uma tabelinha com esses valores para a gente ir guardando esses valores aqui ao longo do vídeo.
O primeiro é Tesouro Selic, R$ 872.727. A segunda classe de ativo que a gente vai falar são os fundos imobiliários, tá? E aqui para falar quanto um fundo imobiliário rende, a gente cai num certo problema, que é qual fundo imobiliário, né, que a gente está falando. Então a gente tem que usar algum tipo de índice, algum tipo de compilação de fundos ali, montar uma carteira de fundos para poder ter uma noção de quanto esses fundos estão rendendo, né? O que eu fiz nesse vídeo aqui foi um pouco diferente do que eu fiz no vídeo passado. No vídeo passado eu olhei vários fundos por área de atuação e tudo. Nesse vídeo eu vou fazer mais simples. Eu vou simplesmente pegar um FOF, que é um fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que compra uma carteira de fundos imobiliários, tá? Existem vários desses FOFs no mercado. Eu escolhi um aqui pra gente olhar, que eu vou botar aqui na tela agora. Bom, o fundo que eu escolhi é esse que vocês estão vendo na tela agora, que é o Kiso 11, tá? É um fundo lá da Suno, né? Baseado numa carteira da Suno, e ele pega lá um mix de fundos imobiliários escolhidos de acordo com uma carteira da Suno. Então é uma proposta interessante, resolvi escolher esse fundo aqui. Existem outros FOFs que a gente poderia olhar, poderia colocar no lugar, mas eu escolhi esse aqui arbitrariamente porque é um instrumento fácil, né, que você pode ir lá no mercado comprar e ele tem algum juízo de valor sobre qual fundo está lá dentro, né? Então, se a gente olhar os últimos rendimentos aqui, ó, o último rendimento foi 1,11%, que foi 9 centavos, o fundo custa mais ou menos R$8, a cotação base 8,10, tá? E o próximo rendimento vai ser 7 centavos e meio. Ou seja, dá 0,93 basicamente aqui, tá? Eu vou pegar uma média disso aqui e vou dizer que rende 1% para ficar bem redondinho, bem fácil da gente fazer essa conta, porque aí 10 mil, 1% dá basicamente R$1 milhão, né? Então, com R$1 milhão, se você conseguir 1% de renda, você teria R$10 mil por mês. Então, com um fundo desse, você teria que ter investido R$1 milhão nele. Bom, qual que é a vantagem do fundo imobiliário, né? Você recebe a renda todos os meses na sua conta, tá bom? Ou seja, você não precisa vender esse fundo e pagar imposto. A segunda coisa é que esses aluguéis ou dividendos que você recebe, eles já são isentos de imposto de renda, tá bom? Então você precisa de um pouquinho mais de dinheiro do que no Tesouro Selic que a gente considerou lá, mas esse dinheiro já chega limpo na sua conta, tá bom? Então não tem imposto de renda aqui envolvido nos fundos imobiliários. Pode ser que um dia venha a ter, porque já teve projetos disso lá na Câmara, né, projetos de lei para começar a tributar dividendos e a parte dos fundos imobiliários também. A gente não sabe até quando isso vai ser isento, mas provavelmente por um bom tempo ainda, se você perguntar a minha opinião, tá? Hoje a gente considera isento de IR, mas fique atento porque um dia isso pode mudar. Outra vantagem do fundo imobiliário também é que além dos dividendos, você pode ter valorização da cota, né? Então, essa cota do fundo imobiliário é um pedacinho de vários imóveis lá que esse fundo tem. Se esses imóveis forem se valorizando ao longo do tempo, é natural que a cota vá se valorizando também, né? É uma tendência que isso aconteça. Não é um para um, não é uma correlação exata, mas é uma tendência que isso aconteça no longo prazo, né? Uma outra boa notícia é que a maioria desses fundos imobiliários hoje em dia está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Tá? Então, isso é um indicador muito bom para quem quer comprar o fundo imobiliário, porque sabe que contabilmente aquele fundo vale mais do que o investidor está pagando. Então, se acontecer alguma venda de imóvel, por exemplo, você pode ganhar ali uma valorização extra que você não estava esperando, ou simplesmente, quando o fundo voltar a valer pelo menos o valor patrimonial dele, você sabe que vai ter uma boa valorização da sua cota também. Bom, então, Selic a gente viu 872.727, lembrando que é um rendimento bruto. Fundo imobiliário seria R$1 milhão, sendo que já é um rendimento livre de impostos. Finalmente, agora a gente vai entrar nas ações, tá? Ações pagadoras de dividendos, né? O dividendo é uma forma, talvez a forma mais conhecida, mais famosa de se ter renda utilizando o mercado financeiro, utilizando bolsa de valores, né? Renda passiva com investimentos, ok? E aí, quando a gente vai analisar ações, a gente cai no mesmo problema de fundos imobiliários, né? Qual ação que a gente vai olhar? Vai olhar uma carteira de ações, um índice, uma ação específica? Como que a gente vai saber quanto dividendo o investidor pode esperar receber? Já já eu vou mostrar para vocês como eu fiz para arbitrar um dividend yield aqui médio, tá bom? Mas antes a gente tem que citar algumas características das ações e da renda que vem delas, tá? A primeira coisa é que, ultimamente, esses últimos 2 anos, a gente está tendo yields muito incomuns para ações, né? Então tiveram ações que pagaram yields extremamente altos, e isso distorceu bastante a média de uma carteira de dividendos comum historicamente, tá bom? Então a gente vai ver yields bem altos aqui, porque de fato, né, os últimos 2 anos, algumas empresas pagaram bastante dividendo.
Outro ponto importante é que, geralmente, o dividend yield ele é calculado olhando para trás, ou seja, você pega os últimos 12 meses, vê quanto aquela empresa pagou de dividendos, e aí você compara com o preço dela hoje. E aí você calcula o dividend yield, tá? Como as ações estão em queda, né? Tá numa tendência de queda ultimamente, desde o meio de 2021 lá, os dividend yields estão subindo, principalmente porque o preço da ação está caindo, então tá mais barato comprar uma ação que é uma boa pagadora de dividendos. Isso é muito bom para o investidor, por sinal, né? Você consegue comprar muito mais barato um ativo que vai ficar te gerando renda ali, né? Em teoria, até para a vida toda, né? Dependendo se a ação conseguir performar bem ao longo de décadas. Outra coisa importante sobre dividendos é que eles não são estáveis, né? São muito menos estáveis do que os pagamentos dos fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então eles variam de tempo em tempo. Em algumas empresas isso é bem marcante, né? Dependendo da parte do ciclo econômico que a gente está vivendo, a empresa paga muito mais ou muito menos dividendo. Além disso, tem o ciclo da empresa também. Se ela estiver investindo mais, né, para crescer e tudo mais, ela vai pagar menos dividendo. Se ela já estiver numa fase madura ali de colher os frutos dos investimentos que ela fez lá atrás, ela vai te pagar muito mais dividendo. Bom, agora chega de falar de característica de ações. Eu quero mostrar para vocês como eu fiz para arbitrar a quantidade de dividendos que uma carteira de ações pagadora de dividendos gera, tá? Então vamos aqui para minha tela. O que eu fiz foi pegar um índice que chama IDIV, tá? Que é um índice de ações pagadoras de dividendos. O que eu fiz foi pegar todas as empresas que participam do IDIV e eu ordenei da maior para menor participação no índice, ou seja, eu peguei as empresas lá que têm maior participação no índice, tá? Eu fiz isso de maneira bem tranquila, que eu não fiquei somando ordinárias com preferenciais para ver qual de fato somada tinha mais participação, nem nada do tipo. Não, simplesmente fiz uma ordenação aqui, peguei os maiores nomes, olhei para eles e falei, bom, isso aqui parece ser uma carteira de uma pessoa que faria uma carteira para receber dividendos, né? Se você olhar para os nomes que estão aqui na tela, a gente tem Gerdau, Vale, Petrobras, BB Seguridade, Semig, Banco do Brasil, Vivo, JBS e Copel. Então tem 9 empresas pagadoras de dividendo aqui. Eu considerei que uma pessoa montou uma carteira com essas 9. E aqui tinha Petro 3 também, que eu acabei deletando, né? Porque tinha Petro 3 e Petro 4, não faz sentido. Eu botei só Petro 4 aqui, então ficaram 9 ações. Se você for olhar, todas essas ações têm um dividend yield bem alto, né? A menor é a BB Seguridade, que está ali com 5,54% de dividend yield, que não é um dividend yield ruim, tá? É um dividend yield ok. E ela é a pior dessa lista, né? E a gente vê aqui que Petrobras distorceu completamente, né? Essa lista foi um outlier completo, porque ele está ali com 63,82% de dividend yield no ano. Tudo bem, Petrobras teve uma política muito agressiva de dividendos esses últimos anos, né? E o preço da ação também caiu bastante, então esse dividend yield acabou subindo com muita força. Bom, o que eu fiz aqui foi pegar uma média desses dividend yields com Petrobras, que deu 16% ao ano, tá? Deu um pouquinho mais de 16, eu estou arredondando para 16, e fiz uma média também sem as ações de Petrobras, né? Daria uma média ali de 10,1% ao ano, eu arredondei para 10% ao ano. Esses dois números, tanto 16 quanto 10, são números excepcionais de dividendos, tá? Se você conseguir montar uma carteira que historicamente dá 10% de dividendo todos os anos, é uma carteira sensacional, tudo bem? Não é comum a gente ter dividend yields tão grandes assim em carteiras de dividendo, né? Acima de 6% o pessoal já considera bom, e 8% já é uma carteira, poxa, muito bom, né? Se você conseguir historicamente 8% ao ano de dividendos, né? Nesse caso aqui, como o cenário é esse que a gente vive, eu vou fazer a conta com 16%, vou fazer a conta com 10% também. Bom, vamos lá. Se você tinha uma carteira dessa com Petrobras, inclusive, né? Ou seja, você recebeu 16% de dividendos ao longo do ano, você precisaria de R$750 mil investido para poder fazer R$10 mil por mês. Lembrando, esse pagamento não vai ser linear, né? Você vai receber meses muito dividendo, outros meses menos, talvez algum mês sem nenhum, tá bom? Mas 750 mil te geraria, em média, 10 mil por mês de dividendos, todos os meses ali caindo na sua conta. Lembrando que dividendo é isento também de imposto de renda, a gente não sabe até quando, mas já cairia limpinho lá na sua conta os 10 mil reais. Por outro lado, se a gente considerar 10%, você precisaria ter R$1.200.000 investido nessa carteira de ações aqui, fora a Petrobras ali, né? Que daria os 10% de dividend yield ao ano, para você ter 10 mil por mês limpo na sua conta, livre de impostos.
Vale lembrar também que as ações, elas estão sujeitas à valorização. Então, além dos dividendos, você pode ter um aumento da sua cota aí, né, da cotação das suas ações, e isso aumentar a quantidade de patrimônio que você tem ao longo do tempo, né? Então, ações de dividendos, elas ganham porque distribuem dividendos e também porque a cota da ação vai valorizando ao longo do tempo. Então, é uma modalidade de investimento muito interessante. Bom, e finalmente vamos para as operações de renda com opções, né? Particularmente vou falar aqui sobre a venda coberta de calls. Olha, a venda coberta é um tema muito comum aqui no meu canal, uma operação de renda com opções bem simples. Eu não vou entrar na explicação do que é uma venda coberta, eu tenho vídeos recentes sobre isso, que eu vou deixar aqui no card em cima, nessezinho que fica em cima aqui da tela, tá bom? Então, se você quiser aprender o que é isso, clica nesses links aqui que estão nos cards desse vídeo. De cara, uma das primeiras vantagens da venda coberta é que ela pode ser acumulada com os dividendos, desde que, quando a ação fica ex-dividendo e naquele mês a sua call vira pó, você acumula o prêmio da call que você vendeu e o dividendo que aquela ação pagou. Então você fica com os dois, a venda coberta e o dividendo. Esse aspecto é muito legal das vendas cobertas, porque você pode ter duas rendas em cima do mesmo capital investido, né? Você teve o dividendo e você teve o prêmio que você recebeu na venda coberta. Mas para isso acontecer, lembrando, a call tem que virar pó naquele mês em que a ação pagou o dividendo para você, né? Que ela ficou ex-dividendos. Na venda coberta, a gente também tem esse problema, né? Quanto rende uma venda coberta? Depende. Você vai vender sobre qual ação, de qual delta, né? Mais distante ou mais próximo ali do preço de mercado. Qual a chance você quer ter de ser exercido ou não, né? Então todas essas coisas influenciam na quantidade de prêmio que você vai receber. Para fins desse vídeo, eu vou usar como referência, como sempre, a Petrobras, que é a ação que tem opções mais líquidas aqui no nosso mercado, tem diversas opções de strike, né, alternativas de strike para a gente olhar. É uma ação volátil, então tem bastante prêmios embutidos nela e tem pouco spread lá no book. Eu vou conseguir dar um exemplo legal, fidedigno aqui, utilizando exemplos da Petrobras. Você pode ter diversas outras ações na carteira que têm liquidez para opções, algumas vão pagar menos, outras vão pagar mais do que Petrobras. Para algumas o delta 30 é mais perto, para outras o delta 30 é mais longe do preço de mercado, mas aí você pode olhar individualmente as ações da sua carteira e decidir qual das ações você vai fazer venda coberta de opções. Bom, e aqui no mundo das opções a gente tem diversas alternativas de strikes para fazer essa venda de opções, né? E a gente vai usar como critério delta. Então, delta 50 é mais ou menos aquela ação que está ali, aquela opção que está ali ATM, né? Na linha do dinheiro ou no preço de mercado da ação. E quando esse delta vai diminuindo de 0,50 para baixo, essa opção vai ficando mais longe ali do preço da ação, né? Delta 30 é um delta bem comum, né? Que as pessoas usam para fazer venda coberta. Outro delta comum é delta 16, delta 10. Então, você pode dar uma olhada nesses deltas aí e ver qual que te interessa mais. Quanto menor o delta, menor vai ser o prêmio que você vai receber, menor vai ser a chance de você ser exercido nessa venda de call e maior vai ser a chance de você acumular a venda de call e os dividendos dessa ação. Uma das grandes vantagens que eu vejo aqui na venda coberta é que quando você é exercido, significa que a ação subiu bastante. Você acaba apurando também um bom lucro lá na ação, né? Além de receber os prêmios das opções, você acaba apurando um bom lucro na ação porque ela subiu muito, acabou te exercendo e você bota um monte de dinheiro no bolso. Pontos a frisar aqui, né? A renda de venda coberta não é estável, tá? Porque você não vai fazer venda coberta todo mês no delta 50 ou no delta 30 e tudo mais. Você vai olhar para ver se está num bom momento para fazer uma venda coberta, né? Se a ação está relativamente valorizada, se você não vai acabar vendendo ela muito barato, né? Então tem momentos e momentos para você fazer uma venda coberta. Por exemplo, quando o mercado está muito barato, o ideal é você estar fazendo venda de put, né? E utilizando a parte de renda fixa da sua carteira como garantia. Quando o mercado está muito eufórico, subindo muito, está perto de uma resistência, aí sim você está fazendo mais vendas cobertas de calls, né, utilizando as suas ações como garantia. Então, ter uma carteira equilibrada, utilizar essa técnica para um pedaço da sua carteira, esse tipo de coisa, são atitudes salutares, né, que você pode tomar para não ficar aí muito sujeito à volatilidade, sendo exercido toda hora, tendo problemas com isso, né? A opção é para ser um instrumento de tranquilidade e não uma coisa para você ficar se estressando o tempo inteiro, tá bom? Então,
carteira grande, diversificada, fazer as operações apenas nos momentos adequados, né, nos momentos oportunos, e assumir ações quando elas estiverem baratas, entregar ações quando elas estiverem caras. São coisas que você vai levar aí para sua vida nessa parte de renda com opções. Se você quiser aprender a fazer renda com opções, eu tenho um curso, Aprenda Operações Estruturadas. Vai ter um link aqui na descrição que você vai poder ir para um vídeo onde eu falo sobre esse curso. É simples, didático, objetivo, vai te ensinar a fazer renda com opções. É um curso bem barato, tem diversos alunos satisfeitos lá. Clica no link aqui se você quiser saber mais. Agora vamos ver quanto eu precisaria aqui para poder fazer R$10.000 por mês utilizando as vendas cobertas. Bom, na minha tela agora você está vendo a grade de opções de Petrobras, tá bom? Então, o mercado está aberto, né? Essas coisas estão mudando o tempo inteiro. Petrobras agora está 26,06 nesse momento. E a gente tem várias alternativas de opções aqui, né? A opção aqui, que está mais ou menos na linha do dinheiro, está pagando uns 50, ou seja, praticamente aí 6% do valor da ação, um prêmio muito alto. Mas você não vai ficar querendo vender essa opção aqui, porque você vai ser exercido o tempo inteiro, né? Então, uma das coisas que a gente faz é, por exemplo, buscar uma Delta 30, que seria essa opção aqui, com strike 28,51. Ou seja, está praticamente, né, 9 a 10% acima do valor da ação hoje, ou seja, a ação teria que subir de 9 a 10% para você entregar essa ação, e ela está pagando ali 55, 56 centavos, ou seja, ligeiramente acima de 2% para você fazer essa venda coberta aqui no Delta 30, tá bom? Se você pegar realmente 2% de prêmio todos os meses fazendo essas vendas cobertas de opções aqui, você precisaria ter um capital de R$500.000 investido para poder fazer R$10.000 por mês. Lembrando que você vai pagar um pouquinho de imposto aqui também sobre o lucro dessas operações, tá bom? Então é 500 mil, mas esse valor, o valor da renda que você vai receber, os 10 mil, é bruto. Então você vai pagar um pouco de imposto lá por causa dessas vendas cobertas de call. Se você for utilizar um Delta 10, por exemplo, você vai pegar aqui uma opção ali do 31,51, está pagando ali aproximadamente 13 centavos, que é 0,5% do valor da ação hoje, tá bom? 0,5% do valor da ação hoje, você precisaria ter R$2 milhões na sua conta para fazer 10 mil por mês, mas lembrando que esse Delta 10 aqui, ele está R$ 5,45 acima do preço de mercado da ação, então a chance de você ser exercido é muito, muito pequena nesse Delta 10 aqui, então tem uma chance muito boa de você acumular, né, essas vendas de opção com os dividendos da ação, e também se você vende no Delta 10, você vai vender com mais frequência, né? Porque a ação pode cair bastante aqui, você ainda vai continuar tendo aptidão, né? Tendo apetite para vender o Delta 10, porque o strike do Delta 10 é sempre lá em cima, muito longe, quase nunca você vai ser exercido, tá bom? Então tem prós e contras, a renda é menor, você precisaria de mais dinheiro para fazer os 10 mil por mês, mas ao mesmo tempo é mais seguro, você vai vender com mais frequência, você muito provavelmente vai acumular também com os dividendos, tá? Então fica esse trade-off aí para você decidir se gosta mais de um Delta 30 receber mais renda aquele mês, ou se gosta mais de um Delta 10 ser mais estável, mais frequente e ter mais chance de acumular com os dividendos. Bom, agora o nosso editor vai compilar a tabelinha para a gente aqui na nossa tela, né, mostrando as diferentes tipos de investimento e quanto você precisaria para ter 10 mil por mês de maneira bruta, tá bom? Primeiro é Tesouro Selic com R$872.727. Segundo são os FIIs, que pagam 1% ao mês, que seria R$1 milhão na conta para poder ter os 10 mil por mês. Depois a gente tem ações, né? Se você considerar os 16% de dividendo, seria 750 mil investido. Se você considerar os 10% de dividendo, seria 1.200.000 investido. Se você utilizar a venda coberta de calls, nosso exemplo aqui de Petrobras, né? A gente usou Petrobras como balizador. Se você vender no Delta 30, recebendo 2%, você precisa de R$500 mil, né? É a modalidade aí que precisa de menos capital para você conseguir fazer essa renda extra. Lembrando que ainda tem possibilidade de você acumular isso com os dividendos, ou se você for fazer uma venda de put, você acumular isso lá com a renda fixa, né? Já se você fizer um Delta 10 aqui, a gente simulou 0,5% ao mês com opções. Você precisaria de 2 milhões para poder fazer 10 mil por mês, mas tem a chance também de você acumular os dividendos, tá? Então a nossa tabelinha final ficou dessa forma e é isso que você precisa investir para ter os 10 mil por mês. Lembrando, você não vai fazer só uma dessas coisas, você vai fazer várias dessas coisas, tá? Então você vai ter renda fixa, você vai ter fundo imobiliário, você vai ter ação pagadora de dividendo, você vai fazer venda coberta de calls, você vai fazer venda de put, você vai fazer o meu curso lá, vai fazer as potencializações da venda coberta de call, as potencializações da venda de put, e você vai extrair cada vez mais renda desse capital que você tem investido. Afinal, é muito difícil a gente juntar dinheiro em
Então, quando a gente junta e investe, o melhor é a gente fazer o máximo que a gente puder com ele de maneira conservadora. Então, ter um pedaço em cada classe de ativo ali e utilizar os instrumentos certos para poder extrair renda dessas classes de ativo é a melhor forma que a gente tem de rentabilizar o nosso capital melhor que a gente pode. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, por favor, deixa um like. E eu vou deixar bem aqui do lado o vídeo que eu gravei no ano passado com essa mesma premissa, né? Como fazer 10 mil por mês, para você assistir lá e comparar com a realidade de hoje, né? Para você ver como ficou interessante, como ficou melhor para você fazer renda passiva na Bolsa de Valores utilizando seus investimentos. Clica aqui, você vai lá parar nesse outro vídeo. É um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço.